Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Quando meu pai faleceu, minha mãe jogou fora todos os pertences dele para dar espaço ao seu namorado e me expulsou de casa porque ela não queria que o passado afetasse sua nova vida. Faz 3 semanas que meu pai faleceu após estar doente por muito tempo. Ele havia sido diagnosticado com esclerose múltipla alguns anos atrás e lutou bravamente, mas, no final, ele não conseguiu mais continuar e nós o perdemos. Foi um grande golpe emocional para mim, porque eu era muito mais próximo do meu pai do que da minha mãe. Eu, de 18 anos, não sabia como me sentir e estava apenas começando a lidar com meu luto quando minha mãe decidiu que ia me expulsar de casa para que ela pudesse se mudar com seu namorado. No intervalo de uma semana, perdi meu pai e também descobri que minha mãe estava tendo um caso com um colega de trabalho todo esse tempo. Não sei se meu pai sabia disso, mas, honestamente, isso nem faz diferença. Fiquei enojado quando ela trouxe o namorado para casa apenas 4 dias após o falecimento do meu pai, e tivemos uma grande discussão depois que ele saiu. Ela me disse que esse caso estava acontecendo há muito tempo, praticamente desde que meu pai foi diagnosticado, e que eu não entendia como era ter um parceiro doente, então não tinha ideia de quão difícil tinha sido para ela. Por isso, segundo ela, eu não tinha o direito de julgá-la por encontrar amor em outro lugar. Ela afirmou que sabia que iria perder o marido em algum momento, então, na opinião dela, não havia nada de errado no que ela estava fazendo. Achei isso patético e disse isso a ela. No dia seguinte, paguei por isso, porque ela me disse que eu tinha que sair, e que ela não queria mais nenhuma sujeira do passado em sua casa. E ela não estava apenas se referindo a mim. Ela e o namorado começaram a empacotar muitas coisas do quarto do meu pai pela manhã, e quando acordei, havia várias caixas no quintal da frente. Minha mãe me disse que, ao sair, eu poderia levar as caixas comigo ou deixá-las para que fossem queimadas, mas, de qualquer forma, tudo sairia da casa deles. Eles me deram algumas horas para empacotar minhas coisas e sair. Decidi usar meu tempo empacotando minhas coisas em vez de discutir com eles, porque, a julgar pelo comportamento da minha mãe, ela já estava muito longe, e eu não queria perder minha dignidade falando com ela. Praticamente deixamos de nos dar bem alguns meses antes de meu pai falecer, porque ela estava brigando muito com ele, e eu não achava certo continuar discutindo com ele por coisas triviais e ser tão horrível com ele, especialmente quando sabíamos que ele não iria conseguir sobreviver. Depois de descobrir sobre o caso, perdi todo o respeito por ela, então fiquei bastante aliviado em sair. Fiz algumas ligações, e depois de um tempo, minha namorada me disse que poderia falar com seus pais e deixar que eu ficasse com eles por algumas semanas até conseguir me estabilizar e fazer outros arranjos. Sou muito grato por isso. Desde que minha mãe me expulsou, estou morando com eles, e eles têm sido muito gentis, especialmente minha namorada, já que estamos juntos há apenas 3 meses e ela realmente não precisava fazer isso, mas sou muito grato a ela de qualquer maneira. No dia em que saí, além dos meus próprios pertences, também levei as caixas que minha mãe havia jogado fora, cheias das coisas do meu pai. Achei que definitivamente não podia deixá-las serem queimadas, pois isso significaria perder a última coisa que restava do meu pai. No final, meu quarto ficou extremamente lotado por causa de todas as coisas que estavam lá, mas valeu a pena. Nos últimos dias, tenho evitado até olhar para essas caixas, quanto mais mexer nelas. A razão era bastante simples, me lembrava muito do meu pai, e eu simplesmente não estava pronto para mexer nelas. Sabia que isso terminaria comigo chorando no chão, porque já sentia muita falta dele, então estava evitando isso a todo custo. Mas, 2 dias atrás, decidi que iria revisar algumas das caixas, por mais difícil que fosse. Tive muita sorte, porque a primeira caixa que abri estava cheia de documentos e papéis do quarto do meu pai, antes de ele ser transferido para o hospital nas últimas semanas de sua vida. Meu pai estava trabalhando no quarto, em casa, já que não tinha condições de sair todos os dias. Ele trabalhava como consultor fiscal em uma grande empresa, então havia muitos papéis sobre isso, e eu não entendia a maioria deles, então os coloquei de lado. Aos poucos, cheguei ao fundo da caixa. Lá, encontrei uma pasta azul com meu nome. E isso foi tudo. O que encontrei lá dentro ia acabar com minha mãe, e eu estava pronto para isso. Ao revisar o conteúdo daquela pasta, descobri que meu pai, na verdade, havia deixado um testamento, e minha mãe provavelmente não tinha ideia, ou talvez soubesse e simplesmente não havia dito nada a um advogado.
Além do testamento, também encontrei muitos outros documentos, incluindo a escritura da casa, que dizia que ela não pertencia a ambos os meus pais, mas apenas ao meu pai. Após ler o testamento, percebi que meu pai havia deixado a casa e todo o dinheiro restante em sua conta para mim. Minha mãe havia recebido o carro dele, o que era um grande negócio, porque meu pai dirigia um carro muito bom, e a propriedade da casa de férias deles. Percebi que minha mãe não tinha absolutamente nenhum direito de me expulsar da casa, porque ela nem sequer lhe pertencia, em nenhum momento. Primeiro, a casa pertencia ao meu pai, e agora me pertencia. Até agora, o advogado do meu pai havia me dito que os bens permaneceriam congelados até que o tribunal decidisse como seriam divididos. No entanto, depois de encontrar aqueles documentos, liguei para ele imediatamente e contei o que havia encontrado. Convidei-o para a casa da minha namorada e perguntei se seria possível eu me mudar de volta para minha própria casa, já que meu pai claramente declarou no testamento que a casa era minha, e não da minha mãe. Ele me disse que eu definitivamente poderia fazer isso, se quisesse, porque minha mãe não tinha o direito de me expulsar em primeiro lugar, pelo menos não sem aviso prévio. Isso era tudo o que eu precisava saber. Ele poderia cuidar da execução do testamento, mas eu ia cuidar da situação com minha mãe. Liguei para ela imediatamente depois e disse que havia descoberto o testamento que meu pai havia deixado. Ele havia declarado que a casa seria deixada para mim, assim como todo o dinheiro em sua conta bancária. Ela ficou em silêncio por alguns minutos e disse que não importava para ela, mas eu disse que agora que as coisas haviam mudado, eu queria que ela saísse da propriedade, porque a casa nunca lhe pertencera, e ela nunca fez nada para merecê-la. Ela foi horrível com meu pai e agora estava sendo horrível comigo. Então, eu disse que queria que ela saísse até o final desta semana. Foi quando ela começou a implorar. Honestamente, eu esperava que ela começasse a discutir comigo, porque é assim que ela sempre foi, argumentativa e desagradável com todos ao seu redor. Em vez disso, ela começou a implorar para que eu não dissesse ou fizesse nada, porque ela havia convencido o namorado a se mudar com ela, dizendo-lhe que ela cuidaria de tudo para ele. Aparentemente, o colega de trabalho dela também era casado, mas recentemente havia solicitado o divórcio, e sua ex-esposa estava exigindo uma grande quantia de pensão alimentícia, o que era justo, porque ele a havia traído. Então, ele estava preocupado com isso, e minha mãe lhe disse que cuidaria de tudo para ele, o que significava que o deixaria morar com ela para que ele não precisasse se preocupar com onde morar ou com o aluguel e outras despesas. Ele poderia apenas se concentrar no divórcio. Agora, se eu aparecesse e dissesse que a casa nem sequer lhe pertencia, ela estaria encrencada. Se eu decidisse contar ao namorado dela, ela não apenas acabaria sem um lugar para morar, como também acabaria sozinha. Não sou uma pessoa cruel, então disse à minha mãe que ela era livre para continuar agindo como se tivesse os meios para salvar a situação para seu namorado, mas definitivamente não queria que ela vivesse mais na minha casa. Disse-lhe que não diria uma palavra sobre o que ela acabará de me contar a ninguém, se ela me prometesse que sairia da casa até o final desta semana. Honestamente, não me importava para onde ela iria, só queria que ela saísse da casa para que eu pudesse me mudar de volta. Então, ela começou a me dizer que isso não era justo, porque era chantagem, e eu não podia fazer isso com ela. Mas eu a lembrei de como ela me tratou injustamente há apenas alguns dias, então era bastante risível que ela esperasse que eu pensasse em sua situação agora. Eu não achava que estava sendo injusto. Depois de discutir comigo um pouco, ela começou a chorar no telefone e disse que simplesmente não podia acreditar que eu estava sendo assim com ela, só porque ela queria ser feliz em sua vida, pela primeira vez. Ela disse que nem queria se casar com meu pai, mas já estava grávida de mim, e por isso sua família a forçou a se casar. E, aparentemente, meu pai nunca a tratou bem. Ele sempre estava muito envolvido no trabalho e nunca tinha tempo suficiente para ela, então agora ela só estava tentando ter uma vida feliz com seu namorado. E a única razão pela qual ela me expulsou foi porque sabia que eu era igual ao meu pai e que eu não toleraria sua felicidade, e que tudo o que eu estava fazendo só provava que ela estava certa. Eu não sabia o que dizer a ela naquele momento, então apenas disse que ela tinha uma semana e desliguei. Estou me sentindo um pouco culpado desde então. Não sei porquê, mas ouvir ela chorar daquele jeito no telefone me fez sentir muito mal. Não sei se é porque estou realmente fazendo algo pelo qual vale a pena me sentir culpado, ou talvez seja apenas porque sou uma pessoa sensível e não suporto ouvir as pessoas chorarem. Estou um pouco confuso, então estou aqui para perguntar, por que disse à minha mãe que ela e o namorado dela têm uma semana para deixar a casa? Editar, eu não tenho nenhum parente morando neste estado, então não pude pedir ajuda a eles,
e tive que depender dos meus amigos. Falei com meus avós, já que vou começar a faculdade em alguns meses, então vou precisar da ajuda deles para cobrir as despesas. Depois de explicar a eles o tipo de situação em que eu estava por causa da minha mãe, todos a cortaram. Não posso dizer que ela esteja pior por isso, já que nunca se deu bem com seus próprios pais e só tinha uma relação civil com os sogros. Sobre o testamento, realmente não sei exatamente por que meu pai me deixou a casa e todo o dinheiro dele, ou por que ele não falou com seu advogado sobre isso. Perguntei ao advogado do meu pai sobre isso, e, aparentemente, ele estava pressionando meu pai para fazer um testamento desde que foi diagnosticado, mas meu pai sempre dizia que faria isso mais tarde. Ao que parece, o que ele deixou foi um testamento holográfico, já que não houve testemunhas nem um advogado envolvido. Isso poderia facilitar que minha mãe o contestasse, mas vamos atravessar essa ponte quando chegarmos lá. Felizmente, no estado em que vivemos, até mesmo testamentos como esse são considerados válidos, e eu acho que meu pai sabia disso. Quanto ao motivo pelo qual ele me deixou as coisas mais importantes, acho que é porque ele provavelmente escreveu esse documento quando estava em casa, e minha mãe estava brigando muito com ele por nada em particular. Ela estava apenas brigando com ele porque podia, e ele não podia deixá-la, por mais frustrado que estivesse. Acho que foi por isso que ele tomou essa decisão, e acho que foi uma boa escolha de qualquer maneira. Para responder às suas perguntas, realmente não sei os motivos exatos do meu pai, mas essa é minha teoria. Atualização 1. Olá, ainda estou morando com minha namorada, e depois de ler os comentários, decidi mudar de ideia. Ainda vou exigir que minha mãe se mude da casa, mas vou mudar um pouco os termos da minha condição. Depois de postar a edição, muitos de vocês disseram que eu provavelmente deveria pensar no fato de que minha mãe pode contestar o testamento, e que isso me traria muitos problemas. Pensei nisso, e vocês estavam certos. Não estava pensando nisso no início, então decidi ligar para minha mãe de novo e disse que agora estava disposto a dar a ela 6 meses para encontrar um lugar e se mudar da casa. Ela parecia bastante surpresa quando eu disse isso, porque não falávamos desde nossa última conversa, então ela não tinha uma explicação para essa mudança de opinião. Mas também disse a ela que, já que eu estava dando 6 meses, também queria que ela me prometesse que não contestaria o testamento do meu pai. Com sorte, 6 meses seriam suficientes para provar a validade do testamento no tribunal e, eventualmente, poderíamos começar com a divisão dos bens. Acho que 6 meses seriam suficientes para o namorado da minha mãe resolver seu divórcio também. Pessoalmente, teria preferido causar muitos problemas à minha mãe e pedir que ela saísse em uma semana, e garantir que ela se sentisse tão mal quanto eu, mas agora é mais importante para mim não agir precipitadamente, porque isso só me traria problemas, e não a ela. Ela me disse que vai pensar sobre isso antes de aceitar qualquer coisa, então veremos o que ela diz. Atualização 2. Olá, faz 3 dias que disse à minha mãe que queria que ela me prometesse que não contestaria o testamento, e eu a deixaria ficar na casa por mais 6 meses. De qualquer forma, eu iria para a faculdade em 3 meses, então pensei que, durante esses 3 meses, apenas pediria a meus avós que me enviassem algum dinheiro para que eu pudesse alugar um apartamento, porque não queria incomodar minha namorada morando com ela por tanto tempo. Mas os pais dela insistiram para que eu ficasse com eles, e mesmo que só estejamos juntos há 3 meses, minha namorada e eu realmente nos amamos, então ela disse o mesmo. E minha situação de moradia estava resolvida. Não tinha pressa para fazer minha mãe sair da casa, já que nem fazia sentido. Eu esperava que ela aceitasse meus termos, para que pudesse fazer o advogado do meu pai também assiná-los, porque se ela assinasse um contrato legal, não poderia voltar atrás. Estava ansioso para ouvir boas notícias dela, mas, em vez disso, ela me ligou hoje, e a primeira coisa que me perguntou foi se eu esperava que ela assinasse algum documento ou contrato para essa condição que impus. Imediatamente disse que sim, porque não queria enganá-la, e definitivamente não confiava nela, então isso era um fato. Ela pensou por alguns segundos e depois me disse que, se tivesse que assinar um contrato, então não estava interessada nesse acordo. Isso realmente me irritou, porque essencialmente significava que, se soubesse que teria que cumprir ou haveria consequências, então ela não tinha certeza se poderia fazer qualquer promessa. Fui muito direto com ela e disse que, se ela não estivesse disposta a assinar um acordo legal comigo, então minha oferta estava fora da mesa. Disse a ela que não confiava nela nem um pouco, e que ela não deveria se surpreender, já que seu comportamento recente havia sido absolutamente horrível comigo. Achei que ela iria discutir comigo, mas ela apenas me disse que concordava, mas que também não confiava em mim, já que, afinal,
eu definitivamente era filho do meu pai. Não entendi o que isso tinha a ver com tudo, porque, até onde eu sabia, nem meu pai nem eu havíamos feito nada para ser considerados indignos de confiança. A única coisa que ela tinha contra meu pai era o fato de que ela havia sido forçada a se casar com ele porque engravidou de mim, e meus avós acharam que essa seria a melhor maneira de lidar com a situação. Isso não é culpa minha, nem do meu pai. Se ela não quisesse se casar com ele, deveria ter lutado por seus direitos. Além disso, nem tenho certeza de quão verdadeira era essa história, porque falei com meus avós sobre isso, e eles disseram que não a haviam forçado exatamente, mas apenas aconselhado a não me criar sozinha, porque, na época, ela era muito jovem, e meus pais pareciam se amar. Então, ambos os avós sugeriram que eles se casassem, mas não houve pressão real. O outro problema que minha mãe tinha com meu pai era que ele trabalhava demais. Nem acho que isso seja um problema real, porque, é claro, ele tinha que fazer isso. Minha mãe nem trabalhava nos primeiros anos de casamento e só começou a trabalhar recentemente, cerca de 7 anos atrás. Ela conseguiu aquele emprego apenas porque um de seus amigos e o marido dele haviam fundado a empresa. Caso contrário, ela nem teria conseguido o emprego do qual tanto se vangloria agora. Ela pode dizer que agora é uma mulher independente, mas isso só aconteceu porque meu pai a apoiou desde o início. Então, ela não tinha o direito de me dizer que não confiava em mim porque eu era filho do meu pai. Fiquei realmente irritado com ela, então disse que ela era livre para fazer o que quisesse, mas, como ela não assinaria um contrato, eu queria que ela saísse da casa. Ela ia dizer algo, mas, antes que pudesse, desliguei o telefone. Ela tentou me ligar várias vezes depois disso, mas estou muito irritado para falar com ela agora. Nos últimos 30 minutos, ela não ligou novamente, mas sei que vai. Só vou falar com ela depois que me acalmar. Atualização 3. Minha mãe não me ligou novamente após nossa última conversa, que mencionei na minha última atualização. Continuei esperando que ela me ligasse pelos 2 dias seguintes, mas ela só me ligou hoje. Estava um pouco nervoso, porque não sabia o que esperar, para ser honesto. Por um lado, realmente queria que ela assinasse o acordo que propus, que a deixaria morar na casa por 6 meses, até que pudesse fazer outros arranjos para si mesma, e, em troca, ela não contestaria o testamento. Achei que estava sendo bastante justo, mas, após nossa última discussão, não sabia se ela aceitaria agora. Então, quando ela me ligou hoje, tentei ser o mais educado e civil possível, porque não se tratava apenas dela, eu também tinha algo a perder. Estava esperando boas notícias, mas, infelizmente, assim que atendi o telefone, ela me disse que havia tomado sua decisão e que definitivamente iria contestar o testamento. Ela já havia até falado com um advogado sobre isso. Fiquei surpreso, porque isso obviamente significava que ela não iria mais viver na casa, já que ela me pertencia. Eu disse a ela que, se ela fosse contestar o testamento, isso significava que ela não iria mais viver na minha casa. Achei que isso a faria cair em si, mas ela apenas me disse que eu não tinha o direito de expulsá-la, porque, até agora, o testamento nem sequer havia sido aprovado como válido. E ela tinha um ponto, mas isso também significava que ela não tinha o direito de me expulsar, já que estamos em uma espécie de área cinzenta no momento. Então, eu disse a ela que provavelmente teríamos que todos morar juntos até que a homologação do testamento fosse concluída. Obviamente, essa ideia a deixou muito desconfortável, e, depois de alguns segundos, ela me disse que ia encontrar um lugar para morar, mas que iria levar seu tempo, porque eu não tinha o direito de dizer o que ela deveria fazer. Mais uma vez, disse a ela que ela era livre para levar o tempo que quisesse, mas que eu ia me mudar de volta para casa até o final desta semana. Então, ela começou a gritar comigo e disse que eu estava sendo um completo incômodo, e que ela não havia feito absolutamente nada para merecer o assédio pelo qual eu a estava fazendo passar. Quase cuspi de tanto rir naquele momento, porque dizer que eu estava assediando ela era a maior piada do século. De qualquer forma, ela continuou tentando gritar comigo, mas desliguei, porque não achei que tivéssemos mais o que conversar. Ela já havia tomado sua decisão, e não acho que eu possa influenciá-la. Então, vou fazer o que acho que é a coisa certa a fazer, e ela não pode me impedir. Além disso, ela só tem um namorado bobo, que está passando por seu próprio divórcio, então não acho que ele vá ser de muita ajuda para ela. Enquanto isso, eu tenho o resto da minha família e até minha namorada e amigos do meu lado. Na verdade, acho que vou contar a verdade ao namorado dela sobre minha mãe, porque acho que guardei esse segredo por muito tempo. Mas agora que ela tomou sua decisão, decidi ser um incômodo.
Não há mais razão para guardar esse segredo. Atualização 4. Eu fiz isso. Contei ao namorado da minha mãe a verdade sobre a situação da casa. Não acho que ele tivesse ideia disso até agora. Não sei como, já que ele estava morando com minha mãe, e isso é algo bem grande para esconder do seu parceiro. Além disso, ela estava em contato comigo, e tenho certeza de que ele teria perguntas sobre isso. Mas acho que ela é muito boa em esconder segredos, e eu não deveria estar surpreso, já que ela escondeu o caso muito bem por alguns anos. Não foi muito difícil encontrar uma maneira de entrar em contato com ele, só precisei procurá-lo no Facebook. Depois que o encontrei, enviei uma mensagem para ele junto com as provas. Também contei exatamente por que estava contando a verdade agora, quando não havia feito isso nas últimas semanas, já que estava tentando negociar com minha mãe. Mas ela deixou muito claro que não estava interessada, então senti que ele tinha o direito de saber a verdade. Enviei essa mensagem há 2 dias, e hoje finalmente ouvi notícias da minha mãe. Eu esperava uma explosão de raiva, mas não achei que demoraria tanto. De qualquer forma, ela tentou me ligar de manhã, mas, só para frustrá-la, decidi bloqueá-la. Depois, procedi em bloqueá-la nas redes sociais também. Finalmente, sem outra maneira de me contatar, ela decidiu criar uma conta de e-mail falsa e me enviar uma mensagem a partir desse endereço. Ela me disse que esperava que eu estivesse feliz agora, já que havia criado um monte de drama entre ela e seu namorado sem motivo algum, e que ele havia decidido deixá-la e voltar para a esposa para tentar resolver as coisas. E ele a estava culpando por toda a situação, e ele estava certo. Então, nem entendo por que ela estava brava de qualquer maneira. Foi uma mensagem muito longa sobre como ela ia se certificar de que eu pagaria caro por isso, e tudo o que eu conseguia pensar era que ela podia tentar. Para ser sincero, ela já não me assusta mais. Já perdi tudo o que tinha para perder, e agora só há uma direção para seguir, que é para cima. Então, estou realmente ansioso para o caso no tribunal. Atualização 5. Olá, pessoal. Não tenho atualizado vocês sobre o que está acontecendo na minha vida no último ano, e acho que já é hora de fazer isso. Como eu disse, estava ansioso pelo caso no tribunal. Minha mãe realmente acabou contestando o testamento, e o caso foi para julgamento. O advogado do meu pai e eu decidimos lutar com todas as nossas forças, e para encurtar a história, depois de 8 longos meses, finalmente conseguimos um veredicto a nosso favor. O testamento era definitivamente válido e seria mantido. Isso aconteceu há 2 meses, e ainda estou muito feliz com isso. Ela teve que deixar a casa, e não temos mais contato com ela. Não sei o que ela está fazendo agora, mas estou feliz que ela recebeu o que merecia. Até seus próprios pais não estão mais em contato com ela, então tenho quase certeza de que ela não está levando uma vida feliz no momento. Meus vizinhos me disseram que, no dia em que ela saiu, o namorado dela veio ajudá-la, então acho que eles voltaram a ficar juntos, porque tenho certeza de que nenhuma mulher com respeito próprio aceitaria de volta um homem que a traiu. Então, tenho certeza de que a esposa daquele cara o rejeitou, e ele teve que voltar rastejando para minha mãe para consertar as coisas. E minha mãe, sendo a pessoa que é, o aceitou de bom grado. Honestamente, fico feliz que eles tenham voltado, porque merecem um ao outro. Tenho certeza de que meu pai está sorrindo para mim do céu, porque provei ser seu filho, resiliente e forte, e sempre defendendo o que é certo. Agora estou na faculdade, prestes a começar meu 2º ano. Meus avós estão me apoiando financeiramente por enquanto, e continuarão a fazê-lo até que eu consiga um emprego, então sou muito grato a eles. Sei que muitos de vocês querem saber o que está acontecendo com minha namorada. Ela também está na faculdade, e nos encontramos nos finais de semana. Estamos até planejando uma pequena viagem apenas nós 2 neste fim de semana. Então, ainda estamos indo muito bem, e planejamos continuar, já que estamos bastante sérios um com o outro neste momento. A vida está bem tranquila, e estou muito feliz de estar nesta fase, porque chegar aqui foi a parte difícil. Depois disso, tudo parece ser fácil. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Quando tive dificuldades no hospital para dar à luz, meu marido e minha irmã dormiram juntos, e me disseram para ser mãe solteira. 8 meses depois, minha irmã implorou porque estava grávida, e sua vida estava arruinada. Minha irmã Susan, 32 anos, e eu, 31 anos, nunca nos demos bem, nosso relacionamento sempre foi ruim. Vamos deixar isso claro desde o início,
porque sei que provavelmente meu julgamento está tendencioso por causa disso. Desde pequenas, ela sempre teve essa coisa de me imitar ou tentar me superar. Na escola, ela entrava em todos os clubes ou esportes em que eu estava e se empenhava em me superar. Seja no debate, xadrez, tênis, o que fosse, parecia que se eu conseguia fazer algo, ela estava determinada a fazer melhor. Eu tinha um esporte especial, algo que eu praticava praticamente desde que nasci. À medida que cresci, dediquei muito tempo a praticá-lo e, sem querer soar arrogante, tornei-me bastante experiente, ganhando prêmios que refletiam minhas habilidades. Aos 14 anos, minha irmã de repente decidiu que também queria competir no mesmo esporte. Surpreendentemente, nossos pais permitiram. No entanto, ela não tinha o mesmo comprometimento para praticar. Sempre que podia, ela tentava zombar de mim durante os treinos ou diminuir minhas habilidades. Quando o dia da competição chegou, ficou claro para todos que ela não estava tão preparada quanto muitas das outras crianças. Apesar disso, ela esperava ganhar um grande título. Infelizmente para ela, acabei ganhando o título principal. Meus pais ficaram muito felizes, mas ela fez uma cena ali mesmo, na frente de todos. Ela começou a chorar e gritar, o que causou muita vergonha para nossos pais, que tiveram que tirá-la rapidamente da sala. Mais tarde, em casa, meus pais tentaram falar com ela com suavidade e disseram que todos têm suas próprias forças e que ela não precisava competir comigo em tudo. Disseram que estavam orgulhosos dela, independentemente de ganhar ou não um prêmio. Mas Susan começou a gritar comigo na frente de nossos pais e quebrou meu prêmio em um ataque de raiva. Isso realmente me machucou porque, assim como ela, eu tinha trabalhado muito para ganhar aqueles prêmios. Meus pais a repreenderam, mas ela não se importou. Eles a fizeram ir para a terapia, mas ela se recusava a falar sobre seus ciúmes e ressentimentos em relação a mim. À medida que crescemos, ela só piorou. Todos os dias, se preparar para ir à escola era uma tortura. Ela zombava das minhas roupas ou fazia piadas sobre o meu cabelo, dizendo que tinha vergonha de como eu era feia. Para dar um pouco de contexto, eu sempre fui alta para minha idade e magra, com cabelos longos e ruivos. Eu preferia usar roupas largas, ao contrário da minha irmã, que gostava de usar saias e tops curtos. Mas eu sabia que não era feia, porque recebia muita atenção masculina mesmo naquela idade. Minha mãe ficava brava com ela por dizer coisas tão cruéis para mim, então Susan começou a me intimidar na escola, onde sabia que podia se safar. Ela se gabava de ter amigos mais legais que eu, o que basicamente significava que ela andava com o grupo popular, enquanto eu preferia ficar com pessoas que realmente gostava de estar por perto. Sou introvertida por natureza e não sou tão barulhenta quanto ela. Ela ficava nos corredores com seus amigos, julgando todos, e se eu passasse, ela dizia em voz alta que eu não era sua irmã de verdade e que provavelmente fui adotada. No ensino médio, decidi criar meu próprio site no WordPress. Eu tinha apenas 15 anos e não fazia ideia de como o WordPress funcionava, mas adorava escrever e queria compartilhar meus pensamentos. Com o tempo, consegui acumular 2.000 assinantes, e foi assim que algumas lojas locais se aproximaram de mim para que eu escrevesse e promovesse seus produtos na minha página. No começo, eles apenas me enviavam produtos, mas à medida que eu ganhava mais assinantes no meu blog, também comecei a ganhar dinheiro. No início, meus pais não tinham ideia disso, mas depois ficaram surpresos que eu estava ganhando dinheiro fazendo algo que realmente gostava. Meu pai me ajudou a abrir uma conta bancária em meu nome, da qual ele era coproprietário até que eu atingisse a maioridade, para que eu pudesse economizar esse dinheiro para a faculdade. Quando minha irmã descobriu, ela me disse que eu tinha que compartilhar o dinheiro com ela, já que não era justo que eu estivesse ganhando dinheiro enquanto ela não. Eu recusei prontamente e disse que ela era bem-vinda para tentar sozinha. Ela tentou fazer com que nossos pais a apoiassem, mas eles também se recusaram. Então ela decidiu começar seu próprio blog. Inicialmente ela dizia que era muito fácil escrever e zombava de mim, dizendo que não era grande coisa. Ela também me disse que era uma escritora muito melhor do que eu. No entanto, quando não viu o aumento de assinantes, ela ficou muito frustrada e me perguntava como eu conseguia acordos de marca no meu blog. Ela começou a me obrigar a promover seus artigos no meu blog, dizendo que éramos irmãs e que deveríamos compartilhar tudo. Mas eu me recusei a fazê-lo, primeiro porque ela havia insultado minha escrita e agora estava vindo pedir minha ajuda, e segundo porque eu realmente não gostava da escrita dela. Depois de alguns meses sem ver resultados, ela desistiu desse sonho. Então, quando chegou a hora da faculdade, nossa mãe havia frequentado uma universidade da Ivy League, e ambas aspirávamos a ir para lá. Susan se inscreveu nessa escola, bem como em outra Ivy League ainda mais prestigiada, mas foi rejeitada. Ela teve que se inscrever em uma universidade em nossa cidade, que também era boa, mas não tão boa quanto uma Ivy League. Quando chegou a hora de eu me inscrever nas faculdades, ela me disse que eu nem deveria me incomodar em me inscrever nas escolas da Ivy League,
porque se ela não conseguiu entrar, não havia como eu conseguir. Eu apontei para ela que minhas notas eram excelentes, que é o que essas escolas exigiam, mas ela me disse que minha personalidade não era adequada para entrar nessas escolas. Eu não a ouvi e me inscrevi na escola da Ivy League da minha mãe. Para minha surpresa, fui aceita. Quando recebi o e-mail, fiquei com medo de contar a ela, porque sabia que ela faria um grande escândalo. Meus pais deram a notícia da minha aceitação a Susan durante um jantar em família no fim de semana, e como era de se esperar, Susan não reagiu bem. Ela se recusou a acreditar que eu havia sido aceita, e quando viu minha carta de aceitação, começou a dizer que era falsa, porque aparentemente ela era uma estudante muito melhor do que eu e foi rejeitada. Meus pais e eu estávamos realmente cansados de suas travessuras, porque eu nunca a vi como minha competição, enquanto ela fazia de tudo para diminuir minhas realizações. Meu pai tentou falar com ela sobre como ela poderia ter me parabenizado, e minha mãe a instou a procurar um terapeuta novamente. Mas Susan ficou irritada, gritando com eles que ela era a primeira filha, então não era o problema, e que nunca quis uma irmã. Então ela saiu furiosa de casa no meio do jantar. Desde então decidi manter distância dela, porque entendi que estávamos ficando mais velhas e ela já deveria ter superado esse ciúme. A faculdade realmente me mudou. Fiz novos amigos e saía com eles. A distância me permitiu focar no meu próprio crescimento e desenvolvimento, sem a sombra constante da comparação. Busquei atividades e formei conexões com base nas minhas próprias preferências, em vez de reagir às tentativas dela de me superar. À medida que os anos na faculdade avançavam, descobri novas paixões e interesses que eram totalmente meus, e aproveitei a liberdade de ser eu mesma sem o peso da competição constante. Eu esperava que minha irmã encontrasse seu próprio caminho e abraçasse sua individualidade, mas nosso relacionamento continuava tenso. Quando ela não conseguia mais competir comigo academicamente, começou a competir com nossas vidas pessoais. Ela sempre foi bastante passivo-agressiva quando conseguiu um namorado antes dela. Quando meu namorado Finn e eu decidimos morar juntos, ela nunca perdia a chance de fazer comentários sobre isso. Eventualmente, ela conheceu um cara chamado Tom, que parecia perfeito para ela, e seus comentários maldosos começaram a diminuir. Eu podia perceber que ela tinha o desejo de se casar primeiro e ser a primeira a ter filhos, mas honestamente isso não me incomodava muito porque eu não tinha pressa. Então, no Natal, ela anunciou que se casaria em 2023 e eu realmente me senti feliz por ela. Eu até a parabenizei a ela e ao noivo, e ela me abraçou pela primeira vez em muito tempo. Achei que finalmente tínhamos dado um passo em direção à reconciliação do nosso relacionamento. Nos meses que se seguiram ao anúncio do casamento da minha irmã, a vida deu uma guinada inesperada. Recebemos uma ligação do irmão mais novo do meu namorado, de 24 anos, a quem o médico havia informado que ele estava lidando com uma doença muito agressiva. A notícia foi difícil de entender e, sem hesitar, corremos para o lado dele para oferecer nosso apoio. Meu namorado era muito próximo de seu irmão, e eu podia ver como ele estava tendo dificuldades para aceitar a notícia. Ambos tinham perdido o pai muito jovens, então sabiam o quão doloroso era perder um ente querido. Enquanto estávamos com a família dele, meu namorado me pediu em casamento uma noite, do nada. Fiquei surpresa, porque embora tivéssemos discutido sobre nos casarmos um dia, não achei que ele faria isso naquele momento. Meu namorado me disse que temia que seu irmão não vivesse para ver nosso casamento e como ele me amava e queria passar o resto de sua vida comigo, não via motivo para esperar mais. Eu entendi completamente sua perspectiva e concordei, porque eu amava e também reconhecia a profunda felicidade que isso traria ao seu irmão mais novo e ao resto da família. Conversamos e ambos concordamos que não éramos o tipo de casal que queria um casamento extravagante com uma lista de convidados enorme. Em vez disso, queríamos uma celebração simples, cercados por nossos entes queridos. A família dele e seu irmão ficaram extremamente felizes quando souberam do nosso noivado. Vi seu irmão mais novo chorar de alegria e nos abraçar. A única coisa que me incomodava no fundo da mente era o casamento da minha irmã, que também estava se aproximando. Eu não queria que ela voltasse a ser competitiva, e pensei que já éramos velhas demais para sermos tão imaturas. Então decidi ligar para ela e conversar primeiro, antes de informar meus pais. Liguei para ela, sabendo que ela estava ciente da situação de saúde do irmão do meu namorado, e compartilhei a notícia do noivado, explicando que planejávamos ter um casamento pequeno naquele ano com apenas familiares e amigos próximos, incluindo ela, meus pais, meus avós e alguns amigos. Minha intenção era garantir que ela ainda pudesse ter seu grande casamento planejado e que eu não estava ofuscando nada. Eu contei o quanto significava para o irmão mais novo de Finn poder fazer parte da nossa celebração. No entanto, Susan ficou irritada. Imediatamente me acusou de estar com ciúmes e sugeriu que eu estava usando uma pessoa moribunda para me apressar em casar primeiro. Ela me disse que era por isso que sempre me odiou desde que eu nasci.
Suas palavras me machucaram e eu desabei. Já estava tendo dificuldades para processar a doença do irmão de Finn, e agora minha própria irmã se recusava a aceitar que isso não tinha nada a ver com ela. Eu disse a ela que ela era a primeira pessoa da nossa família para quem eu havia ligado para compartilhar a notícia, porque pensei que pela primeira vez, poderíamos ser felizes uma pela outra, mas, para minha surpresa, ela voltou aos seus velhos hábitos. Susan gritou ao telefone que eu era apenas uma snob ciumenta e que nunca iria ao meu casamento. Ela estava tão furiosa que até gritou que desejava que meu namorado tivesse morrido em vez do irmão dele, o que teria me impedido de me casar. Fiquei realmente abalada com o quanto de ódio ela ainda tinha por mim e comecei a duvidar da minha decisão. Quando falei com meus pais, eles me garantiram que eu não estava fazendo nada de errado e que estavam felizes pelas duas filhas. Disseram que, independentemente de Susan, eles voariam para assistir ao meu casamento. Fiquei grata por meus pais entenderem minhas intenções e não me culparem como Susan fazia. Nós nos casamos no dia seguinte, e foi pequeno e íntimo como Finn e eu queríamos. Tiramos fotos com seu irmão, e todos estavam muito felizes por nós. Quando postei algumas fotos do meu casamento nas redes sociais, recebi uma ligação de Susan. Pensei que talvez ela estivesse me ligando para se desculpar ou me parabenizar, mas em vez disso, ela me disse que eu tinha que apagar minhas fotos das redes sociais, porque não queria que nossos amigos e familiares descobrissem que me casei antes dela. Ela me disse que quando ela se casasse, eu poderia postar minhas fotos do casamento. Eu me recusei e disse a ela que sua solicitação era ridícula. Disse que ela poderia me odiar o quanto quisesse, mas que eu já estava cansada de tentar consertar as coisas com ela. Ela me chamou de insuportável e me desinvitou do casamento dela. Eu disse que estava tudo bem e pedi que ela me deixasse em paz. Finn e eu estávamos felizes em nosso casamento. Ele tinha um emprego de alta pressão e não tinha permissão para tirar mais folgas, então tivemos que voltar para casa após o casamento. Ele sempre foi um namorado incrivelmente atencioso, e essa qualidade se transferiu perfeitamente para nossa vida de casados. Como marido, ele continuou sendo dedicado e atencioso, garantindo que nosso relacionamento continuasse sendo uma prioridade, apesar das demandas de sua carreira. Alguns meses depois, Susan se casou com Tom conforme planejado, embora eu não tenha ido ao casamento dela porque ela me desinvitou. Ainda assim, mandei um grande buquê de flores e uma nota parabenizando-a. Vi todas as suas fotos de casamento e realmente fiquei feliz por ela. No entanto, apenas algumas semanas depois de seu casamento, minha mãe me ligou para me dizer que Susan estava traindo Tom com um de seus colegas de trabalho, e ele acabou de descobrir. Foi um grande escândalo, e todos culparam Susan, que tentou se defender dizendo que queria um casamento aberto, mas Tom se recusou. No final, Tom solicitou a anulação do casamento, porque se recusava a ficar com ela. Ficamos tristes pelo pobre rapaz, pois ele parecia genuinamente apaixonado por Susan. Como se isso não bastasse de má notícia para nossa família, o irmão de Finn também faleceu durante esse tempo. Meu marido e eu corremos para estar lá para seus ritos funerários, e Finn estava completamente devastado durante todo o processo. Não sei porquê, mas algo dentro do meu marido se quebrou, e Finn nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele não era mais atencioso nem carinhoso. Ele ficava irritado muito rapidamente com pequenas coisas e começava a descontar em todos. Eu o empurrei para fazer terapia de luto, mas seu comportamento continuou. Ele parou de ir ao escritório e eventualmente foi demitido. Ele passava o dia todo de pijama, jogando videogame ou assistindo a esportes. Eu trabalhava como paramédica em turnos de 12 horas e era a única pessoa ganhando dinheiro naquela época. Eu tentava falar com meu marido, mas ele nunca me levava a sério. Nenhuma quantidade de aconselhamento ou terapia parecia ajudar, porque ele se recusava a se ajudar. Comecei a notar que algo estava errado quando ele constantemente começava a esconder seu telefone de mim. Isso nunca havia sido um problema antes, então fiquei desconfiada. Ele constantemente me perguntava quando eu voltaria do trabalho e me encorajava a ficar fora até tarde. Ele não passava tempo comigo nem me perguntava coisas pequenas como foi o meu dia. Ele gastava dinheiro constantemente, saindo ou comprando presentes para si mesmo. Durante esse tempo, descobri que estava grávida de 3 meses. Eu não estava menstruando, mas presumi que era por causa do estresse no trabalho. Nunca em 1 bilhão de anos imaginei que estaria grávida. Quando contei a Finn que estava grávida, ele pareceu neutro. Eu disse a ele imediatamente que se ele não quisesse ser pai, estava livre para deixar nosso casamento. Ele me garantiu que estava feliz por nós. Durante toda a minha gravidez, lidei com uma doença grave e, sinceramente, isso pode ter me levado a negligenciar involuntariamente ainda mais meu marido, pois eu estava distraída com os problemas do meu corpo. Estar doente afetou todos os aspectos da minha vida. Eu não conseguia trabalhar há 4 meses e parei de sair com amigos. Fui diagnosticada com hiperêmese gravídica, e os efeitos foram bastante insuportáveis.
Aquela gravidez estava longe de ser fácil, e meus pais até intervieram para ajudar nas tarefas domésticas, já que eu estava doente demais para fazer qualquer coisa. Durante tudo isso, Finn conseguiu um emprego e estava nos sustentando. Eu garanti a ele que após a minha gravidez, voltaria ao mercado de trabalho, já que não gostava de ficar em casa de qualquer maneira. Às vezes discutíamos quando Finn voltava do trabalho, porque ele me chamava de preguiçosa ou dramática por não fazer nada em casa, mesmo que eu estivesse com dores. No dia em que minha bolsa estourou, liguei para Finn 12 vezes, mas ele não atendeu nenhuma vez. Mandei uma mensagem dizendo que eu estava prestes a ter o bebê e que ele deveria me encontrar no hospital. Pedi a meus pais que me levassem ao hospital, e eles prontamente concordaram. Enquanto estou na cama do hospital, me contorcendo de dor enquanto esperava para dar à luz, recebi uma notificação no meu telefone. Minha mãe, que estava na sala de parto comigo e segurava minha mão, verificou o telefone porque presumimos que poderia ser Finn. Seus olhos se arregalaram de choque quando ela leu a mensagem. Eu perguntei o que era, mas ela se recusou a me contar. Perguntei de novo, pois comecei a ter pensamentos ruins na minha cabeça, e implorei para que ela me contasse. Ela me entregou o telefone com uma expressão extremamente triste. Quando abri meus mensagens, encontrei uma foto da minha irmã com Finn deitados juntos na cama. E Susan me enviou uma mensagem dizendo: "Boa sorte sendo uma mãe solteira, porque eu roubei seu marido." Fiquei sem palavras ao ler a mensagem. Não conseguia acreditar nos meus olhos e liguei para Finn. Ele atendeu o telefone depois do quarto toque e, casualmente, me perguntou por que eu estava ligando para ele. Comecei a gritar e perguntei o que diabos ele estava fazendo com minha irmã, e ele simplesmente respondeu que havia se apaixonado por Susan. Ele explicou como ela o apoiou em seus momentos difíceis quando procurou após a morte de seu irmão, e eles vinham conversando há algum tempo. Aparentemente, uma coisa levou à outra, e eles estavam tendo um caso pelas minhas costas há meses. Ele me disse que queria esconder o caso até que eu tivesse dado à luz, mas Susan não queria mais continuar com as mentiras. Claramente, eu sabia que Susan havia esperado conscientemente até aquele momento para tornar essa notícia ainda mais dolorosa para mim. Ele começou a se desculpar, mas eu o interrompi e disse que não me importava com suas desculpas e que nos veríamos no tribunal. Traição era um grande não para mim, e embora meu coração estivesse partido em 1 milhão de pedaços, o amor da minha vida e o pai do meu filho decidiram me apunhalar pelas costas dormindo com minha irmã. Eu não deixaria isso me destruir. Chorei durante todo o meu parto por causa da dor e da angústia. Felizmente, apesar de tudo isso, minha filha Aurora nasceu saudável e forte. Minha mãe chorou de alegria, e mais tarde meu pai não conseguia parar de olhar para o bebê e me parabenizar. Todos os meus familiares e amigos vieram me visitar para mostrar seu apoio. Eu me certifiquei de que todos soubessem que Susan havia dormido com meu marido e me enviado aquela foto. Meus pais ligaram para Susan e disseram que estavam fartos dela e que o que ela havia feito era imperdoável. Disseram que ela nunca deveria chamá-los de pais novamente porque estavam envergonhados de terem dado à luz a ela. Susan tentou protestar e dizer que ela e Finn estavam apaixonados, mas meu pai garantiu a ela que ela estava fora do testamento. Nós a bloqueamos de nossas vidas e de nossos telefones. Alguns de meus primos e parentes lhe enviaram mensagens desagradáveis, e eu não fiz nada para impedi-los. O que ela fez precisava ser chamado à atenção. Também informei a mãe de Finn sobre o que seu filho havia feito, e ela ficou chocada. Ela tentou falar com Finn, mas já era tarde demais. Eu ia me divorciar dele e ninguém iria me impedir. Tirei todas as minhas coisas e meus pais me ajudaram a levá-las para a casa deles. Finn tentou me confrontar e me disse que estava pensando, e depois de falar com sua mãe, percebeu que havia cometido um grande erro, mas eu nem olhei para ele. Recusei-me a deixá-lo ver nossa filha até que resolvêssemos isso no tribunal, pois eu não confiava nele perto de nossa filha. O que ele e Susan fizeram foi desequilibrado, e eu não queria que Aurora estivesse exposta a tudo isso. Enquanto eu morava com meus pais, encontrei um bom advogado e entrei com o pedido de divórcio. Durante o processo de divórcio, Finn lutou muito para evitar pagar pensão alimentícia, mas como ele me traiu durante o casamento enquanto eu estava grávida, o juiz não o deixou escapar. Quanto à custódia, fiquei com a custódia principal, e ele só teve permissão para ver nossa filha sob supervisão. Meu advogado fez um excelente trabalho ao apresentar provas de como Finn havia sofrido de depressão e comportamento agressivo após a morte de seu irmão, o que foi um alerta. Faz 8 meses desde meu divórcio de Finn. Ele envia regularmente a pensão alimentícia, mas além disso raramente vem visitar nossa filha. Ele tentou falar e pedir desculpas várias vezes, mas eu não presto atenção nele. Voltei ao trabalho porque preciso sustentar minha filha, enquanto minha mãe cuida de Aurora. Então, quando volto do trabalho, assumo os cuidados de Aurora. Ela é a única razão pela qual consegui manter a cabeça erguida e seguir em frente com a minha vida. Ontem, do nada, recebi uma ligação de um número desconhecido.
Quando atendi, ouvi Susan do outro lado da linha. Fiquei congelada de choque, pois a havia bloqueado da minha lista de contatos meses antes. Susan implorou para que eu não desligasse e começou a me contar como estava tentando entrar em contato comigo há meses e finalmente decidiu me ligar do telefone de uma amiga. Eu disse a ela com firmeza que não tinha nada para falar com ela e pedi que não me ligasse novamente. No entanto, ela imediatamente se apressou em dizer que Aurora logo teria um irmãozinho. Uma mistura de choque, descrença e um pouco de raiva tomou conta de mim. Perguntei-lhe uma explicação e ela me disse que estava grávida do filho de Finn. Ela continuou dizendo que agora eu deveria perdoá-la pelo bem do seu filho, já que ela iria ser mãe, e que deveríamos superar nossas diferenças. Reiterei com firmeza a Susan que eu não me importava se ela estava grávida ou não, porque eu não queria ter nada a ver com ela. Ao ouvir isso, Susan começou a gritar que, por minha causa, nossos pais e o resto da família haviam parado de falar com ela e nem sequer atendiam suas ligações. Ela disse que Finn se recusava a aceitar sua gravidez e estava pressionando-a para abortar, e que ela não tinha ninguém para ajudá-la em um momento tão difícil. Eu ri ao ouvir seus apelos e a lembrei de como ela decidiu dormir com meu marido enquanto eu estava grávida o tempo todo, e como me enviou aquela foto inapropriada durante o meu parto. Eu disse a ela que ela tinha feito sua cama e que agora deveria deitar-se nela, e alegremente lhe disse para aproveitar ser uma mãe solteira sem nenhum sistema de apoio. Desde nossa ligação, conversei com meus amigos sobre minha irmã, e recebi reações mistas de todos. Enquanto alguns de meus amigos acham que estou fazendo a coisa certa, há alguns que acham que estou sendo muito cruel, especialmente porque eu sei como é difícil estar sozinha durante uma gravidez. Então aqui estou eu, pronta para receber uma opinião imparcial. Eu sou a vilã por me recusar a perdoar minha irmã depois que ela dormiu com meu ex-marido e destruiu minha vida? Atualização 1. Ok pessoal, recebi muitos comentários e isso me deu muito em que pensar. Gostaria de esclarecer que culpo meu marido tanto quanto culpo minha irmã pelo que eles me fizeram. A razão pela qual me machucou mais que Susan me fez isso é porque ela sempre competiu comigo durante toda a vida. Nunca entendi por quê. Tudo que sempre quis foi uma irmã mais velha para admirar, mas em vez disso, ganhei uma irmã que me intimidava. Nunca a perdoarei, não importa o que alguém diga. No entanto, vou falar com meus pais e deixar claro que eles são bem-vindos a ter um relacionamento com Susan e seu filho, se assim o desejarem. Atualização 2. Já faz 3 meses desde minha última atualização e as pessoas têm me pressionado para dar uma atualização. Desculpem, tenho estado ocupada com o trabalho e os cuidados com as crianças. A propósito, Aurora está indo muito bem, para aqueles que perguntaram sobre ela. Ela é uma criança adorável e eu me apaixono por ela todos os dias. Finn não a visita muito e honestamente eu não me importo. Quando Aurora crescer, poderei ter essa conversa com ela. Até lá, ela está feliz sendo cuidada por mim e meus pais. Agora, passando à atualização principal. Tive uma conversa com meus pais e lhes informei que Susan estava grávida. Eles ficaram tão surpresos quanto eu. Eu contei como era o filho de Finn e ele não queria saber dela. Aparentemente, minha mãe começou a chorar e eu me senti emocionada ao ver meus pais tão angustiados. Eu pude ver o quanto meus pais estavam decepcionados com minha irmã. Meu pai finalmente ligou para Finn para ter uma conversa de homem para homem. Finn revelou a verdade. Ele nos contou como, após nosso divórcio, parou de ver Susan porque ela perdeu o interesse nele e o dispensou. Ela começou a sair com vários homens, e ele estava muito magoado, então parou de persegui-la. Então, algumas semanas depois, ela o contatou e contou sobre sua gravidez. Finn disse a ela que como não estavam casados e não tinham planos de voltar a ficar juntos, ela poderia decidir não continuar com a gravidez. No entanto, Susan disse a Finn que queria ser mãe, assim como eu, e que ele deveria se preparar. Finn implorou a ela para pensar bem, pois gravidez e criação de filhos não são fáceis. Mas Susan aparentemente disse a ele que se eu pudesse fazer isso com Aurora, então ela também poderia fazer isso com seu filho. Finn disse ao meu pai que estava disposto a pagar pensão alimentícia, mas não queria uma relação com a criança. Desde essa conversa, meus pais perceberam que Susan não mudou nada. Claramente, ela está tendo esse bebê para, de alguma forma, competir comigo mais uma vez. Honestamente, é exaustivo. Eu não quero que a Aurora cresça como eu cresci, então quero manter a mim e minha filha longe de tudo isso. Eu disse aos meus pais que eles são bem-vindos a falar com Susan e ter um relacionamento com ela, se quiserem, mas eles parecem relutantes. Também comecei a procurar casas para que eu possa me mudar da casa dos meus pais com a Aurora. Atualização 3. Olá, meus queridos reditores. Estou atualizando isso depois de 5 meses. Sou grata a todos que têm acompanhado minhas postagens e me dado bons conselhos. Eu me mudei da casa dos meus pais, como mencionei anteriormente, e atualmente Aurora e eu estamos morando sozinhas. Contratei uma babá que cuida da minha filha enquanto estou no trabalho. É bom finalmente ter meu próprio espaço.
Ser mãe solteira é difícil, mas estou me virando todos os dias. Susan deu à luz seu filho, e minha mãe foi a única que foi visitá-la, enquanto meu pai se recusou. Minha mãe disse a Susan o quanto todos estavam decepcionados com ela pelo que havia feito, e que a única razão pela qual ela foi vê-la foi por causa da criança. Susan implorou por perdão, mas minha mãe disse que nosso relacionamento com ela havia acabado. Tenho certeza de que deve ter sido difícil para minha mãe cortar os laços com a filha, mas Susan fez coisas que tornam difícil para todos esquecer. Meu pai não quer saber nada dela e manteve sua palavra. Enquanto isso, meus pais continuam me apoiando e a Aurora da maneira que podem. Eles nos visitam regularmente nos fins de semana. Finn continua pagando a pensão alimentícia, não apenas para mim por Aurora, mas agora também pelo filho de Susan. Não consigo começar a escrever o quão embaraçoso isso é. Passei muitas noites chorando sozinha no travesseiro, porque ainda luto com essa traição. É por isso que tenho feito terapia, e entendo que curar a mim mesma levará tempo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.